Tá demorando. Pronto, ok, vamos começar. Pessoal, a gente está dando uma continuada, a gente está falando da história do Brasil. Na verdade, a gente está na sequência, né? A gente trabalhou o primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Trabalhamos a primeira parte da República, que é a República da Espada, e a gente vai dar continuada hoje. Preciso dar umas explicações para vocês. Inicial, o primeiro ponto importante é que eu disse para vocês que da proclamação da República em 1930, todo esse período a gente chama de República Velha, ou também conhecida como Primeira República. Eu disse para vocês que a Primeira República, a gente divide em duas partes. Os dois primeiros governos, que é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, República da Espada. E os presidentes seguintes que nós temos é a chamada República dos Fazendeiros, ou das oligarquias, tá? Então a gente subdivide. Claro que a maior parte desse período é, sem dúvida nenhuma, a República dos Fazendeiros, tá? Durante esse período que a gente chama de República Velha, nós tivemos 13 presidentes do Brasil. A gente não vai trabalhar presidente por presidente, a gente vai estar trabalhando os pontos mais importantes de cada um desses presidentes, tá? Outro ponto importante é que desses 13, 13 presidentes, dois, na verdade, não assumiram, que foi o Rodrigues Alves, no segundo mandato dele, porque ele morreu de gripe espanhola, e o Júlio Prestes, né, que não assumiu por causa do golpe dado sob a liderança aí de Getúlio Vargas, que acabou sendo a Revolução de 1930, que a gente vai trabalhar, né? Esse período, o Brasil, ele vivenciou um certo crescimento econômico na indústria, mas nada que a gente pode falar assim, grande crescimento. Houve um crescimento, principalmente porque uma parte dos recursos provenientes do café foi investido na indústria durante esse período, isso é importante. Já dá para a gente sacar que a República Velha, a marca da economia, ainda é o café. Eu falo que ainda é o café porque era no segundo reinado e continuará sendo durante a República. O Brasil investiu pesado nessa produção, só que investiu tão pesadamente que acabou cometendo um equívoco, que é gerar uma superprodução de café. E isso acabou resultando numa queda no preço internacional do café, e o Brasil acabou se dando mal economicamente. A gente vai falar isso com mais calma, o que aconteceu e o que o governo fez para tentar resolver esse problema. Tá? Mas o Brasil ainda investiu pesadamente no café. Outro produto que ganhou destaque durante esse período foi a borracha. A gente vai falar na próxima aula sobre o ciclo da borracha no Brasil, que foi intenso, mas muito curto, exatamente por causa da irresponsabilidade do governo brasileiro com relação a esse produto. Foi desvalorizado e o resultado é que a gente acabou perdendo o mercado internacional. Isso foi muito negativo para o Brasil. Outro ponto também que a gente pode falar desse período foi a questão de uma política que é velha no Brasil, que é a política dos acordos, né? A gente precisa ter em mente que não se faz política sem acordo. Qualquer governante que chega para a gente prometendo que vai mudar essa política de toma lá da cá, essa política de acordo, cara, não tem como você oficialmente mudar, porque isso faz parte do jogo político. O político ele pode chegar lá dizendo que vai fazer o que é certo. Ele pode dizer que vai levar em conta os seus interesses. Porém, na prática, ele não está nem aí para você. Ele apenas usou você para chegar no poder e se beneficiar da máquina pública, para atender os seus interesses egoístas. E a gente vai ver isso de forma bem forte durante a República Velha. A gente fala de corrupção no Brasil, que é sério. Nessa época, a corrupção não somente acontecia à luz do dia, como também
em algumas situações, acabava sendo incentivada pelo próprio governo. Então, a gente vai ver que esse período foi um período bem de farra, né? Nessa questão da corrupção no Brasil. Foi um negócio, sem dúvida nenhuma, muito sério, tá? Então, esse ponto também é importante para a gente poder entender um pouquinho desse período. A outra coisa também que vai se destacar é o Sudeste, tá? O Sudeste, então, toma a dianteira na economia e na política nacional, com destaque, sem dúvida nenhuma, para São Paulo. Inclusive, uma boa parte das indústrias vão se instalar em São Paulo. Se a gente for fazer um comparativo, sem dúvida nenhuma, São Paulo já estava se destacando por causa do café e também estava se destacando em termos de industrialização. Vai ser um período que a gente também vai ter nossas primeiras greves, né? Nossas primeiras organizações sindicais. Então, é um período bem animado. Também um período de revoltas, revoltas marcantes, né? Entre as revoltas que a gente vai estar estudando, a revolta Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a revolta da Chibata, tá? A revolta da vacina, entre outras que a gente vai estar estudando, tá? A gente hoje vai fazer uma introdução, a gente vai conseguir trabalhar pelo menos as duas primeiras revoltas. E aí na semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Não vou perder muito tempo nessa introdução para a gente conseguir avançar bastante nesse conteúdo, né? Vamos lá? Beleza, uma vez que eu fiz essa introdução geral, esqueci de fazer um comentário também. A política dessa época, como foi na época do Segundo Reinado, eu até comentei na semana anterior, é uma política elitista. Quando a gente fala elitista, significa o quê? Que a elite comanda e que governa para a elite. Beleza? Pela elite e para a elite. O povo só pagava os impostos, pessoal. É a única função do povo nesse período. Sustentar o luxo da elite. O governo praticamente não tinha olhos para a população mais pobre. E isso acabou deixando um contexto favorável para as duas grandes revoltas que aconteceram nesse período, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. A gente vai já entender que contexto é esse e qual foi o resultado disso. Tá? É só uma introdução geral para a gente entender o que a gente vai conversar. A gente primeiro vai conversar um pouquinho sobre a estrutura política da época, e aí depois a gente começa a falar sobre as duas revoltas. Ok? Beleza? E depois, na semana que vem, a gente, como eu disse anteriormente, a gente dá aquela continuada, né? Então, vamos entender primeiro as esferas que a gente vai estar trabalhando. A gente tem 3 esferas para entender a estrutura. Primeiro, nível federal. Segundo, nível estadual. E, por fim, nível municipal. Ou seja, o que existia na República Velha era uma política que se estendia em acordos, tá, políticos entre as 3 esferas, do governo federal com os estados, do governo federal com os governadores, tá, e dos governadores com os fazendeiros, os chamados de coronéis. A gente consegue perceber nesse gráfico, ó, presidente, né, e os governadores. A gente consegue perceber uma setinha descendo e outra setinha subindo. É aquela política do toma lá da cá. Eu recebo algo de você, em troca eu vou dar alguma coisa para você. Então é mais ou menos um sentido bem básico para você entender mais ou menos como é que funcionava essa política. Não só como funcionava, como funciona. Hoje as coisas não acontecem no âmbito político se não houver esse toma lá da cá. Às vezes o toma lá da cá é legal. Por exemplo, o governo, quando quis aprovar a reforma da Previdência, o governo acabou liberando verbas para os parlamentares. Essa liberação de verba para eles, para os projetos deles, no estado deles, é perfeitamente legal. Mas a forma como foi utilizado, né, para que foi utilizado é que é a questão que é questionável, né? A intenção do governo era realmente convencer eles a estarem votando favoráveis à proposta do governo.
De alguma forma, isso é uma forma de compra de voto, mas legalizada. Tá? Na época, esse tipo de coisa acontecia, seja o que a gente considera hoje legal, ou seja o que a gente considera ilegal. O primeiro nível que a gente vai trabalhar, o nível federal, é a política do café com leite. No nível estadual, políticas governadores, no nível municipal, o coronelismo. Lembrando que isso aqui nunca poderia acontecer sem o coronelismo. O coronelismo é a base para a política dos governadores e para a política do café com leite. O que você precisa tocar agora? Ao final da explicação, você tem que saber o que foi a política do café com leite, o que foi a política dos governadores e o que foi o coronelismo. Uma vez que você responde essas perguntas, você entendeu o conteúdo, beleza? Vamos tentar explicar bem simples para vocês entenderem. Bom, a primeira aliança que acontecia é a nível federal. São Paulo e Minas Gerais eram, sem dúvida nenhuma, os estados que mais se destacavam economicamente no Brasil. Não só economicamente, como também no âmbito de eleição. Eles tinham o maior eleitorado do Brasil. Então, isso levava uma importância muito grande desses dois estados. Esses dois estados queriam não só ter força econômica, mas também política. Então, eles queriam ter o cargo de presidente do Brasil nas mãos deles, tá? E aí aconteceu exatamente do Partido Republicano de São Paulo, porque na época os partidos eles não eram nacionais, como são hoje, eles eram estaduais. Então, o Partido Paulista, né, Republicano Paulista, e o Partido Mineiro negociaram com os partidos de cada um dos estados para garantir que candidatos à presidência que ganhem sejam os indicados por São Paulo e por Minas Gerais. O que a gente tem nessa política, na verdade, é uma alternância no poder, no cargo de presidente do Brasil. Ou seja, se numa eleição o candidato será indicado por São Paulo, na outra eleição será indicado por Minas Gerais. E ficava essa alternância no poder. Claro que nós já vemos que essa política ela é ilegal, considerando com os nossos olhos de hoje, tá? Mas na época não havia nenhum problema. Era parte da política dos acordos. Claro que São Paulo e Minas Gerais, escolhendo o cargo de presidência, tem que dar alguma coisa em troca para os partidos de cada estado, né? E na política, quando a gente fala de retorno, esse retorno é financeiro e também de cargos públicos. Duas coisas que aconteciam. Ou o governo federal cedia verba a mais para projetos a nível estadual ou municipal, ou o governo também apoiava candidatos políticos ou cedia cargos públicos para aqueles que apoiaram. Essa política funcionou relativamente bem até 1930. Quando chega mais ou menos em 29 para 30, há uma quebra dessa política entre São Paulo e Minas Gerais, há um desentendimento. São Paulo lança um candidato quando era a vez de Minas Gerais, e aí com isso acaba havendo uma cisão entre os dois, e um candidato ou outro é apresentado, que é o Getúlio Vargas. E a gente fala isso na semana que vem, tá? Deixa pra gente falar depois. Então, essa política de alternância entre São Paulo e Minas Gerais, nós chamamos de política do café com leite. Agora tem uma coisa muito interessante. Muita gente pensa assim, Cal, então quer dizer, café porque São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtor de leite, pode ser? Pode até ser. Mas Minas Gerais também era um grande produtor de café. Por isso que alguns historiadores dizem que não deveria se chamar de café com leite, mas café com café. Mas claro que Minas Gerais é um produtor de leite e acabou no final ficando esse nome, né? Política do café com leite. Então a gente consegue ver aqui logo os esquemas políticos acontecendo durante esse período, né? Ou seja, eles já sabiam, por exemplo, vamos imaginar que nessa eleição São Paulo lançou o candidato X, né? Então todo mundo corria para apoiar aquele candidato para ele ganhar.
E claro que também existiu o processo de manipulação eleitoral, que a gente pode falar que é exatamente a questão da fraude eleitoral, que era uma das marcas muito fortes que a gente viu na época do Segundo Reinado, e também será uma marca muito forte do processo de eleição também na República Velha. Beleza? Tranquilo? E aí, alguma dúvida? Deu para entender direitinho? Tranquilo? A gente pode ir para frente? Bom, essa política que a gente trabalhou agora é a política a nível federal. A gente agora vai trabalhar a nível estadual. Eu vou mostrar essa imagem para vocês e comentar ela, porque é importantíssima, tá? Já, inclusive, já caiu até em vestibular. Nessa charge, a gente consegue ver aquele brinquedo, né, clássico de criança, né? E aí, nesse brinquedo, é tão engraçado, porque que tem nas praças da cidade, né? A chamada gangorra, né? E aí, na gangorra é mais ou menos assim, né? Em um momento, alguém está em cima e o outro está embaixo. Daqui a pouco, esse que estava embaixo estava em cima. E aí dá para a gente entender a lógica, né? Uma hora está o candidato de São Paulo por cima, ganhou, né, como presidente, e na outra eleição esse está fora, mas Minas Gerais está por cima. Por isso que é muito próximo da realidade o retrato dessa charge, né, respectivamente. E uma imagem que vai dar até vontade de a gente tomar um cafezinho agora, né? Que é o famoso café com leite. Só para vocês terem o vislumbre, né? Beleza? Bom que não esquece. E aí agora a gente trabalhou a primeira esfera, que é a esfera federal. Beleza? É a escolha do presidente, café com leite. Agora a gente vai trabalhar a esfera estadual. Agora vem a pergunta, beleza, quer dizer que Minas Gerais e São Paulo estão escolhendo presidente. Isso. Mas qual é a garantia que esse presidente eleito ele vai ter apoio para governar? Aí vem uma coisa básica da política: apoio. Se você não tiver apoio para governar, não adianta nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, o presidente da República, ele é a nossa maior autoridade. Ele é o nosso representante. Mas ele também é aquele que governa, ele toma decisões, mas ele não é absoluto. Tem decisões que o presidente toma que passa pelo Congresso Nacional. E se os senadores e os deputados não apoiam o presidente, não vai acontecer nada, ele não vai poder fazer as coisas. E aí entra a política dos governadores. A política dos governadores era um acordo entre o presidente da República e os governadores de cada estado. Qual era o objetivo dessa política? É exatamente a formação do Congresso Nacional. Ou seja, vamos colocar deputados e senadores que fossem favoráveis ao candidato de São Paulo ou de Minas Gerais. Então, na verdade, a política dos governadores era uma forma do presidente montar um Congresso totalmente favorável a ele. Ou seja, todo o processo de eleição seria manipulado para garantir que aqueles candidatos favoráveis que dissessem sim para o presidente chegassem ao poder. Claro que a gente já consegue entender que isso significa fraude. E muita fraude, tá? E os governadores concordavam, e claro, aí vem aquela pergunta: o que eles ganham com isso? Eles ganham aquilo que eu já falei anteriormente para vocês, tá? Verba. E aí vai entrar duas verbas, tá? Uma verba que tu pode gastar com obras públicas, com projetos políticos, e verbas que chegam que não serão fiscalizadas. Se você entendeu bem o que eu falei, esse dinheiro ele vai ser desviado. Então, esse é um ponto interessante. Dinheiro será o quê? E o governo não vai fiscalizar. Significa dizer que é sinal verde para a corrupção. E cargos públicos, né, que também seriam oferecidos, e apoio político na época das eleições, e assim vai.
Beleza? Essa era a política dos governadores. Funcionou bem? Funcionou muito bem. Até 1930, você tinha exatamente um Congresso super favorável aos candidatos de São Paulo e de Minas Gerais. A gente consegue ver claramente a corrupção à torto e à direita acontecendo, tá? Muito forte isso, sem dúvida nenhuma. E aí a gente pode ter uma imagem mais abrangente aqui no esquema da política dos governadores. O presidente pede apoio para os governadores para a escolha dos senadores e principalmente os deputados do Congresso. Pede ajuda, recebe ajuda, em troca, envia verba. Os governadores só poderiam garantir o resultado das eleições com o apoio dos coronéis, que eram dos fazendeiros, porque eram esses caras aqui que manipulavam o processo de eleição. Essa era a galera que botava literalmente não, né? Mas a mão na massa, para realmente manipular o processo. Então, que a gente vê exatamente os três níveis. E os governadores, como tinham a ajuda dos coronéis, davam algo em troca deles, tá? E aí, isso que eles recebiam do presidente, a verba, os benefícios, acabavam tendo também repassados para os coronéis. E às vezes os caras só recebiam mesmo, por exemplo, o local está em problema de seca, e aí precisa construir, por exemplo, um açude. Aí o que acontecia? O coronel conseguia, junto aos governadores, verba pública, o prefeito faz o açude esse que vai mais beneficiar o fazendeiro do que o resto da população. Às vezes acontecia o absurdo do açude ser construído dentro da terra do fazendeiro, que acabava usando aquela água ali para benefício próprio, para manipular o resto da população. Aí você vê o nível da safadeza. É bom você ter isso em mente, que todo esse terrorismo, toda essa situação de domínio dos próprios coronéis vai acabar deixando o povo sufocado, meio que desesperado. Isso acaba também criando um ambiente propício para as revoltas que a gente vai já trabalhar, tá bom? E aí vem aquela pergunta para vocês: deu para entender a política dos governadores? Que aí eu vou passar para frente. Passar para frente, tá, pessoal? Vamos lá. Então já trabalhamos aí dois níveis. Federal, política do café com leite, escolha do presidente. Nível estadual, escolha da galera que vai compor o Congresso Nacional, política dos governadores. E agora a gente vai trabalhar a nível municipal, que é o chamado de coronelismo. Beleza? Vamos entender o que seria esse coronelismo. Bom, vocês devem lembrar quando a gente trabalhou lá o período regencial que o ministro Diogo Feijó, que depois virou regente, né? Ele criou a Guarda Nacional, inspirado lá na Guarda Nacional Francesa. E vocês lembram que a Guarda Nacional era um título dado aos fazendeiros que tinham interesse de se inscrever no programa, e aí eles poderiam formar uma guarda local, né? A ideia, na verdade, era reforçar o exército brasileiro contra as revoltas que estavam acontecendo durante esse período, né? E aí o que aconteceu? Muitos desses fazendeiros ganharam poder militar e acabaram usando esse poder militar para controlar tudo na região. Esses homens passaram a ser chamados de os coronéis. Eles tinham título, muitos deles tinham título, mas esse termo coronel, esse título acabou sendo aplicado a uma boa parte dos fazendeiros. Esses coronéis, eles mandavam em todo o processo de eleição, a escolha do prefeito, a escolha dos vereadores, a ocupação dos cargos a nível municipal, tudo era com eles. Eles não controlavam só a economia local, eles também controlavam a política local. Muitos desses fazendeiros acabavam brigando e disputando o poder entre si. E essa disputa, muitas vezes, acabava na bala. E muitas vezes as próprias famílias ficavam divididas de que lado ia ficar, e sabendo se ficasse do lado errado, poderiam ser mortos. Então era um processo muito complicado. Esse coronel ele utilizava todas as ferramentas possíveis para garantir a vitória dos seus candidatos.
E aí, claro que a gente já consegue entender que esse domínio deles vai se dar por meio da manipulação do processo eleitoral. E aí, como é que eles poderiam fazer? Bom, vamos imaginar, vou dar um nome aqui específico, o Coronel Oliveira, vou botar o nome Oliveira, o Coronel Oliveira, ele quer colocar, eleger aí o irmão dele a prefeito da cidade. Bom, primeiro ele tem que ver mais, vamos dizer, que aquela cidade tenha, sei lá, 5 mil pessoas, né? Então, ele precisa ter mais de 50% dos votos. O que, que esse coronel vai fazer? Ele vai começar a conseguir esses votos antes da eleição. E, normalmente, ele vai conseguir esses votos de diversas formas, tá? Exemplos de formas que ele utilizava. Vamos imaginar que uma determinada família, a população, o local, a família está precisando de leite. Acabou de ter uma criança, a mãe está sem leite para a criança e não tem condição. O que o coronel faz? Ele vai lá e oferece de presente o leite, até a criança fazer, sei lá, 6 meses e tal, para começar a comer, né? Beleza. Só que não é de graça. Cara, eles recebem o leite ou qualquer outra ajuda que ele ofereça e aquela família tem que garantir que vai apoiar o candidato do coronel. Às vezes pode ser telha, às vezes pode ser um emprego, N possibilidades para ele conseguir esse voto. E às vezes pode até o voto ser comprado mesmo, ser pago. Quando você está comprando o eleitor, muitas vezes através de dinheiro, através de presentes, você está praticando uma coisa chamada clientelismo. Outras vezes, a pessoa era utilizado violência para se conseguir esse voto. O coronel pegava um dos seus jagunços e ameaçava a família da pessoa. Olha, o meu candidato é esse, se você não votar, já sabe que a bala vai troar aqui. Então, o cara não tinha o que fazer, né? Ele simplesmente tinha que votar no candidato. Aí você fala, calma, mas se o voto é secreto, voto secreto hoje. Mas na época o voto não era secreto. Como o voto ele não era secreto, significa dizer que todo mundo sabia em quem tu estava votando. Então, se o coronel, hoje, por exemplo, a pessoa te força a votar no candidato, tu vai lá e vota do jeito que tu quiser, a pessoa não vai saber, é secreto, não é? Pelo menos é assim. Na época não era. Então, a fraude eleitoral acabava sendo extremamente estimulada por causa desse voto aberto. E aí, claro, quando o candidato, quando o coronel, ele usava a violência, a gente está dizendo que ele está praticando o quê? O voto de cabresto. As pessoas que foram manipuladas por ele para escolher os candidatos dele formavam o curral eleitoral daquele coronel. Lembrando que esses termos são termos agrários, né? Esses termos se aplicavam porque a gente está falando de um contexto, né? De um contexto ligado aos fazendeiros, né? Beleza, você fala, Cal, tranquilo, então isso garantia a vitória do candidato. Nem sempre. Às vezes o coronel tentava, mas não conseguia garantir a vitória do seu candidato. E aí, como é que a coisa daria certo? Ah, a coisa daria certo porque o governo vai criar uma comissão para averiguar se há, para fazer a verificação, né? Se realmente a eleição foi limpa. Só que essa comissão verificadora, ela era manipulada pelos coronéis, que usavam ela da seguinte maneira. Vamos lá, o coronel Oliveira lançou um candidato, o candidato não ganhou. O que, que ele faz? Usa a comissão verificadora para cancelar as eleições, alegando ilegalidade, e a nova eleição é feita para garantir a vitória do seu candidato. Então, no final, era tudo fechadinho para garantir a vitória dos candidatos dos fazendeiros. Ok? Tranquilo? Então, daí a gente está entendendo um pouquinho da podridão das políticas da época, né? Essas 3 políticas que a gente trabalhou. Aqui a gente tem alguns charges, na página 53 do livro de vocês também tem, mas que é no capítulo 3, mas eu peguei umas aqui. Aqui a gente vê a figura do coronel com a arma na mão, indicando a questão do voto, né, de cabresto, uso da violência, e essa mulher que com certeza está votando o candidato que ele quer.
Aqui é a urna dando língua para ele, revoltado pela atitude dele, né? Ok? Aqui nós temos também outro exemplo, né? Uma ilustração da questão exatamente do coronel, amarrando aí o eleitor, e é como se ele estivesse controlando o voto dele, né? E, por fim, uma outra imagem também, tentando ilustrar o chamado voto de cabresto. Beleza? Tranquilo. Aí você pergunta, tá, esse domínio dos coronéis, ele vai ser bem aceito? Assim, a maioria das pessoas, pessoal, tinha que aceitar. Era uma situação que você estava inserido. Porém, a gente vai ver agora que a esperança vai aparecer. Essa esperança que apareceu, infelizmente, não deu certo. É o que a gente vai chamar agora da Guerra de Canudos. Primeiro ponto importante é que essa situação ela já aconteceu antes da República. O que a gente tem que entender de contexto? Bom, primeiro a gente entendeu que os coronéis dominavam tudo, exploravam. Depois a gente entendeu que a elite dominava e governava para si mesmo. Significa dizer que o povo não tinha vez mesmo. Eles estavam desamparados. Eles tinham que submeter à exploração, à violência dos fazendeiros, que dominavam até a política e a polícia. Às vezes o prefeito da cidade foi indicado pelo coronel, e todo o pessoal que compõe lá da força policial local também foi indicada pelo coronel. Então, muitas vezes esse coronel, ele cometia todo tipo de atrocidade e não sofria nada, porque estava tudo na mão dele. Então, isso acabou gerando na população um sentimento de amparo, de desamparo, de desesperança. E aí, quando a gente está nessa situação de desesperança, é como se um sinal de alerta aparecesse dentro de você, e que se a gente fosse materializar ele, a gente teria até uma frase que foi muito comum naquele seriado mexicano, né, o Chaves, Chapolin, né, que diz: e agora quem poderá me defender, né? Ou quem poderá me salvar? Então, isso dentro da pessoa acaba abrindo espaço para que ela procure alguém para salvar ela, uma espécie de Messias, né? Alguém que vai tirar aquela pessoa daquela situação terrível que ela está vivendo. E aí a gente precisa entender isso para que a gente perceba o que foi e por que essa guerra aconteceu, né? Um ponto importante, que é o que estava se disputando principalmente nessa época, era terra. Porque a maior parte das terras estava na mão dos coronéis. O problema, assim, a gente tinha a seca é ruim, é péssimo, é terrível. Mas isso é uma coisa natural, uma coisa que você não pode nem mudar. Agora, a cerca já é outra história, né? E o governo favorecia isso. E o governo, que deveria atuar para minimizar os efeitos da seca, ela estava mais interessado em agradar a elite do que pensar na população de forma geral. A população também na época era muito religiosa, principalmente se agarrava na religião para aguentar o sofrimento que estavam vivendo, e tudo isso acabou abrindo espaço para um líder messiânico, que foi o Antônio Vicente Mendes Maciel, também conhecido como Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, nasceu praticamente aí na segunda metade do século XIX, ainda na época do Segundo Reinado. O Antônio Conselheiro era extremamente religioso e apoiava o sistema da monarquia. Ele acreditava que era algo divino. Então dá para a gente perceber que ele não gostou quando foi proclamada a República. Tá? Isso é um fato em relação a ele. O pai dele era um pequeno comerciante, mas tinha problemas sérios com bebida e acabou falecendo. Com a morte do pai, ele teve que assumir os negócios. Não era muito jeitoso. Em menos de 2 anos, acabou falindo os negócios do pai. Mas ainda assim, ele tinha que arrumar emprego, então foi professor, trabalhou em cartório, também foi como se fosse um advogado aí sem diploma e tal, tal, tal.
e ele conseguiu de casar as 4 irmãs dele, né? Nesse meio tempo, ele conheceu a prima, aliás, conheceu não, já conhecia a prima dele, mas acabou se apaixonando por ela e acabou casando com ela. O problema da prima dele era uma mulher que tinha amor para todo mundo, não se contentava em dar amor só para um homem, mas se desse para todos os homens do planeta, né? Como era uma mulher muito adúltera, né, usando os termos da época, teve uma vez que ele chegou em casa e descobriu que a mulher tinha fugido com um amante, ou um dos, né? E isso mexeu com a cabeça do Antônio Conselheiro, ficou meio mal, né, humilhado, né? Talvez com fortes dores de cabeça, né? E aí simplesmente ele foi e se saiu assim desorientado pelo sertão. Bom, a gente não sabe mais ou menos o que aconteceu, assim, exatidão com o que aconteceu nesse período, mas essa é a única imagem que a gente tem dele, né? Assim, porque só tem essa imagem dele morto depois que ele foi desenterrado, né? Bom, e aí o que se sabe é que ele mudou, assim, né? Primeiras roupas dele, né? Deixou a barba crescer, começou a usar como se fosse uma batina, né? Passou a andar com um pedaço de pau na mão, ele ficou meio que encaixou no perfil que a galera tinha de um profeta, né? De um homem santo. Ele saía pregando também, falava coisas da Bíblia para a população, falava de coisas boas que iriam acontecer, que um dia o céu viria, que um dia o sertão ia virar mar. Ele também era um cara que tinha um conhecimento assim, em construção de casa, ajudou a construção de casas, às vezes ajudava sem receber a construção de muros e N coisas aí. A população começou a simpatizar muito por ele, começou algumas pessoas aparecendo dizendo que ele tinha curado a determinadas pessoas. E aí a quantidade de pessoas foi surgindo ao redor dele, as pessoas estavam desesperadas mesmo, procuravam de ajuda e entenderam que ele seria um Messias, um Salvador enviado por Deus para eles, para as pessoas que estavam naquela situação de opressão, de pobreza, de desemprego, e daí vai. Então começou 100, 200, 300 e a coisa foi aumentando cada vez mais. Eles chegaram a ser perseguidos, o Antônio Conselheiro conseguiram prender ele já estava na Bahia, conseguiram prender ele, aí ele voltou aqui para o Ceará sob a acusação de ter matado a mãe e a mulher dele, depois se percebeu que foi apenas uma mentira para tentar sujar a imagem dele, e depois se descobriu que a mulher dele estava vivíssima, e muito bem, né, obrigado aí com os muitos amantes dela, e que a mãe dele tinha morrido quando ele tinha 6 anos de idade. Então, ele não tinha matado a mãe. Né? Então, realmente era uma grande mentira. E quando ele foi solto, minha amiga, eles perceberam que o homem ficou mais famoso. Virou praticamente um Marte aí, quase, né? Um Marte vivo, né? E aí o cara voltou para Bahia e mais pessoas eu chegando junto dele. O conselheiro percebeu que tinha que levar esse pessoal para arrumarem um canto para viver, que era muita gente. E aí eles foram, pegaram uma fazenda abandonada, às margens de um rio, que é o Vaza Barris, e lá eles fundaram uma comunidade. Nós só temos essa imagem representando Canudos, desenho, né, do que teria sido esse arraial. Por sinal, 25 mil pessoas, um número muito grande, e foi em pouco tempo isso, em poucos anos já era uma comunidade. Comunidade simples, né? Casas muitas vezes de barro, com um pedaço de pau, feno e tal, que eles encontravam, palha. Teve um formato aqui das casas, né? Mas uma população que tinha uma vida relativamente boa. Praticamente tudo que tinha-se era compartilhado. E sobrava. E muitas vezes o que sobrava era vendido para outras cidades e também até exportado. Canudos vivia muito bem e muita gente fugia para lá porque imaginava que lá era um verdadeiro
paraíso, e era na ótica deles, né? Porque era um local onde as pessoas não eram exploradas, tinham uma vida tranquila, entendeu? Todo mundo trabalhava para o bem-estar geral da comunidade, praticamente não tinha violência, não tinha consumo de bebidas alcoólicas, era um local muito bom de se viver, tá? Ah, tranquilo. E o pessoal na época via Canudos como se fosse uma espécie de terra prometida, né? Lá, aquela visão bem do Nordeste, né? Os rios de leite, as margens de cuscuz e as pedras de rapadura, né? Aquela visão mesmo da terra prometida do sertanejo, né? Da época. E aí qual foi o problema? O problema foi o seguinte, foi que os fazendeiros não estavam gostando, porque a galera estava fugindo do domínio deles, e tinha esperança, né? Porque tinha para onde fugir, isso não era bom. E Antônio Conselheiro também não se dava muito bem com o governo republicano. Ele teve um probleminha em que ele passou e tinha passado em algumas cidades e tinha queimado várias folhas de impostos, né? Dizia que isso era um absurdo, que era um roubo do governo, aquela coisa toda, né? Ainda é hoje, né? Mas enfim. E aí isso acabou gerando a inimizade dele com o governo. Ele não gostava da República, né? Ele era favorável à monarquia. Isso acabou sendo ruim, porque acabaram taxando o pessoal de Canudos como monarquistas, né? Ou seja, eles eram inimigos da República. Isso acabou favorecendo o governo, né? Não vou alongar muito pela questão do tempo. E aí, então, os fazendeiros se juntaram com o governo e resolveram atacar Canudos. Primeiro ataque, se eu não me engano, foram uns 30 pessoas enviadas, soldados. Acho que eles imaginavam que seria muito fácil, né? Imaginavam que os caras não tinham conhecimento nenhum de briga, de guerra e tal, e que seria fácil. Saíram debandada a primeira expedição. Aí mandaram a segunda expedição, se não me engano, com 80 homens. Não deu certo também. Mandaram a terceira expedição, aí já tinha quase 1.000, né? Também não deu certo. E aí mandaram uma quarta expedição, e aí foram 6.000 homens, compraram armas modernas para a revolta e tal, e aí Canudos acabou não resistindo, né? A gente não tem muitas imagens, como eu estou dizendo, né, em relação a ele, nós temos essa imagem aqui, que a gente já vê o processo de algumas casas já destruídas, né? E a gente tem essa imagem dos sobreviventes, só que tem um detalhe, muitos desses que tiraram a foto aqui acabaram sendo executados, tá? Uma forma muito comum de executar as pessoas nessa época era através da degola, né? Crianças, idosos e tal, não tinha perdão para nenhuma das categorias sociais, não, viu, pessoal? Foi bem cruel o que o governo fez. Não foi nada positivo. E ao final, eles resolveram colocar por cima da cidade um açude, para exatamente esconder a história de Canudos. Mas a história de Canudos acabou influenciando, chegando em outros locais do Brasil. E aí a gente vai ter um contexto semelhante acontecendo no sul do Brasil. Canudos acontece no Nordeste, mais especificamente na Bahia, e Contestado aconteceu no sul do Brasil. No caso de Canudos, o governo não tinha experiência, né? No caso do Contestado, o governo já tinha experiência e o movimento foi se formando, e logo no início o governo foi logo atacando para acabar com esse mais um movimento messiânico, né? A figura. Bom, onde é que aconteceu especificamente essa guerra? Aconteceu no sul do Brasil, entre Santa Catarina e Paraná. Tinha uma região que estava sendo disputada por Paraná e por Santa Catarina, que era a região do Contestado. E foi exatamente nessa região do Contestado que vai acontecer a Guerra do Contestado. Tranquilo? Aí você vai fazer aquela pergunta: por que aconteceu essa guerra? Para a gente não demorar muito, né? Bom, primeiro motivo que a gente pode apontar era os coronéis, que exploravam a população. Beleza, isso acabou criando aquele climazinho de desesperança, né? O domínio deles, da política, da economia, e tudo isso colocava a galera sendo explorada por eles, o povo não tendo vez nenhuma.
Um segundo ponto também que agravou a situação na região foi que o governo brasileiro decidiu construir uma estrada de ferro. Aí chamou uma empresa americana para fazer o serviço, né? E aí a empresa americana ia nos locais onde ia ser feita a construção e expulsava a galera que estava ali morando. Então muita gente ficou sem terra, ou perdeu tudo, né, que tinha. Isso criou um clima de mais desespero. Essa mesma empresa americana recebeu de presente do Brasil, como retorno, uma quantidade de terras às margens dessa ferrovia. O que essa empresa fez? Criou uma outra empresa que loteou essas terras e vendeu para imigrantes. E aí muita gente que estava vivendo ali, principalmente os poceiros, acabaram sendo expulsos. Mais uma massa de pessoas desesperadas, angustiadas pelaquela situação terrível. E para piorar, quando a empresa americana terminou de fazer a estrada de ferro, que inclusive várias pessoas de outros estados vieram, trazidos pela própria empresa, a empresa largou as pessoas lá, desempregadas, e foi embora. Qual foi o resultado? Uma massa de pessoas desesperadas, esperando um salvador. E esse salvador apareceu. Zé Maria começou a pregar, né? Também como Antônio Conselheiro, que logo, logo Deus viria, o céu viria para a terra, aquela coisa toda, todo mundo gostou dele, e aí eles resolveram fundar uma comunidade, que a gente chama de monarquia celeste, mas eles chamavam de quadrado santo, né? Começaram ali, começaram a tentar criar uma coisa bem comunitária, bem compartilhada, aquela coisa toda, e aí claro que o governo já estava acostumado com isso, né? Já sabia que o que aconteceu em Canudos. Então o governo já foi logo, a galera foi acusando, dizendo que eles eram monarquistas e tal, 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 que eles não estavam, que eles estavam desorganizando a ordem pública e todas aquelas acusações e tal. Aí o que o governo fez? Mandou o exército para acabar com o movimento. Não foi besta, não mandou pouca gente, né? Não mandou 80, 100, não. Mandou logo 6 mil de soldado, tropas modernas, né, e que tinham conhecimento local para poder realmente atacar e acabar logo com o movimento. A gente tem imagens também dessa guerra, né, do contestado, imagem também dos soldados indo para o campo de batalha, né, no contestado. E aqui exatamente ele já em posicionamento aqui para atacar o próprio Quadrado Santo, né, ou a comunidade. O Zé Maria, logo no primeiro ataque, ele foi morto, e a galera, e mesmo ele morto, a galera começou com a ideia, dizendo que ele daqui a pouco ia voltar à vida, e as coisas iam melhorar. Aí a galera foi indo para outras regiões, formando outras comunidades, e o governo foi atacando todas elas, né? E aí acabou sendo repreendido, né, esse movimento, e o governo conseguiu, então, calar esses movimentos messiânicos. Porém, o governo não conseguiu impedir que novas revoltas acontecessem. Também dentro desse contexto, mas também por motivos diferentes que a gente vai conhecer somente a partir da semana que vem. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender direitinho? Ah, sim, Canudos, o Gutenberg perguntou. Fica na Bahia, no sertão da Bahia. Ele se deslocou. Ah, sim, existe até hoje, Elis, o açude, tá? Inclusive, a gente só consegue ver os restos de canudo em época de muita seca. Aí a gente consegue ver porque as águas baixam e você consegue ver ainda os escombros, né, da cidade. Aí Gutenberg, eu não sei te dizer se foi feito algum tipo de monumento em homenagem, tá? Agora, o que eu sei, seria legal, se vocês tiverem curiosidade para aprofundar um pouquinho, né? Tem um filme, né? Canudos, filme brasileiro, muito, muito grande, sabe? Acho que tem mais de 3 horas de duração. Se quiser também pesquisar, tem um site, é porque eu não lembro agora o site, faz muito tempo.
Tem um site que faz pesquisa arqueológica e que, inclusive, eu vi essa informação da questão do açude, né? Agora eu esqueci. Tem um livro do próprio Euclides da Cunha, que foi um jornalista que foi enviado na época pela Folha de São Paulo, que ele escreveu Os Sertões, né? Que é uma obra mais antiga, mas se vocês tiverem oportunidade e quiserem estudar, dá para vocês terem informação. E se quiserem também podem pesquisar na internet. Não vou alongar porque o nosso tempo acabou, né? Mas já foi dada a informação. Vou parar aqui a gravação para a gente poder ver a questão da chamada.